Vamos mergulhar direto nessa análise e desvendar uma verdadeira história de detetive filosófico da fase final do pensamento de Emile Durkheim. E nós vamos fazer isso através da lente super afiada do Talcott Parsons. Para quem já acompanha de perto as bases da sociologia clássica, sabe que a transição do Durkheim nos seus últimos trabalhos é sem dúvida um dos momentos mais fascinantes da teoria social. Não é só uma mudança de tema, tá? É uma revolução absoluta na forma de entender o conhecimento humano e a própria realidade. A base de tudo isso está no texto clássico do Parsons, a estrutura da ação social. E é muito importante destacar esse ponto de virada histórico. O estudo empírico que Durkheim fez lá em 1912 sobre o totemismo australiano não foi só mais uma pesquisa de campo. Aquele momento cimentou de uma vez por todas a ruptura dele com o positivismo puro, que era a grande moda entre os intelectuais daquela época. O nosso roteiro de hoje é simples. 1. O fim do positivismo. 2. O sagrado e o profano. 3. A sociedade como realidade. 4. O poder dos rituais. E 5. O salto epistemológico. Ponto 1. O fim do positivismo. A galera do positivismo clássico jurava de pé juntos que a religião era só um fruto da ignorância primitiva, sabe? E que a ciência, com o tempo, ia varrer isso do mapa. Mas o Durkheim notou o óbvio. Pensa bem, uma instituição simplesmente não sobrevive milénios se for baseada no vazio. Se não é uma alucinação coletiva ou uma interpretação errada da natureza, então deve refletir uma realidade subjacente muito, muito profunda. O grande mistério passa a ser: que realidade é essa? E isso nos leva à nossa segunda parte, o sagrado e o profano. Olha que coisa fascinante. A santidade não é algo físico. Uma pedra ou um rio não têm propriedades mágicas escondidas na tabela periódica. Qualquer objeto comum do dia a dia se torna sagrado simplesmente porque uma comunidade decide que ele é. A sociedade impõe uma atitude de respeito absoluto, de reverência. Ou seja, a mágica está inteiramente na nossa atitude e não no objeto em si. Então, para o Durkheim, o mundo não se divide entre o bem e o mal, mas sim entre o profano e o sagrado. O profano é aquela correria utilitária de segunda a sexta. É o cálculo, o lucro, a sobrevivência. Já o sagrado é totalmente diferente. É um domínio moral, separado, desinteressado. Ali você não calcula a vantagem, você simplesmente demonstra respeito e cumpre uma obrigação moral profunda. Parte 3. A sociedade como realidade. E aqui a gente chega no clímax desse avanço teórico. A grande pergunta é essa: se o sagrado não tem uma base física, e se a religião não é só uma ilusão boba, então que realidade empírica e observável é capaz de exigir um respeito moral tão gigantesco da nossa parte? Aí vem a grande revelação da sociologia clássica. A única entidade que realmente tem essa autoridade moral esmagadora sobre nós, que é capaz de inspirar submissão muito além dos nossos interesses individuais, é a própria sociedade. Basicamente, a religião é a adoração simbólica do vínculo social. Quando as pessoas cultuam o que é sagrado, sem perceberem, elas estão cultuando a própria força coletiva que as une. É genial. A leitura que o Parsons faz disso é cirúrgica. Ele nota que, à primeira vista, reduzir o divino a pessoas de carne e osso pode até parecer um materialismo meio grosseiro, né? Mas é literalmente o oposto. O Durkheim não rebaixou a religião, ele elevou a sociedade. Ele mostrou que a sociedade é, na sua essência mais profunda, um fenómeno religioso, construído em cima de atitudes e valores morais compartilhados. Ponto 4. O poder dos rituais. E como isso funciona na prática? Bom, rituais não são erros técnicos do passado. Uma dança da chuva, por exemplo, não é uma tentativa fracassada de fazer chover com tecnologia primitiva. São ações puramente simbólicas. Elas não têm um fim utilitário, prático. Elas acontecem num estado de espírito super especial e são isoladas do tempo comum justamente para reconectar aquele grupo com o sagrado. E esse ciclo funciona como um motor. Funciona assim. As pessoas se reúnem fisicamente. E isso gera o que o Durkheim chamou de efervescência coletiva. É uma energia contagiante, palpável. Essa energia recria a nossa solidariedade, esmaga o nosso egoísmo natural e afina as crenças e valores da comunidade, criando uma blindagem contra a desintegração social. E, finalmente, seção 5. O salto epistemológico. É aqui que a gente chega nas implicações filosóficas mais pesadas de tudo isso. O Parsons faz uma observação devastadora. Ao provar que a nossa própria razão, os nossos conceitos e categorias dependem totalmente de valores sociais, o Durkheim meio que aniquilou as próprias raízes positivistas dele. O positivismo exigia uma ciência 100% objetiva e universal, mas se a própria estrutura da nossa mente é um subproduto de como a sociedade se organiza, bem, o jogo muda completamente de figura.
Ele literalmente ultrapassou o positivismo e aterrissou no idealismo sociológico. Pensa só, se noções básicas como tempo, espaço e causa e efeito nascem da experiência do grupo, então a sociedade é quem dita o princípio de ordem para todo o universo compreensível. Aquele observador científico super rigoroso, de repente percebe que ele está, na verdade, preso aos conceitos que foram criados pela efervescência da sua própria comunidade. E a gente fecha essa análise com uma provocação brilhante que o Parsons extrai tudo isso. É deixar a cabeça fervendo. Se a lente através da qual nós vemos, pensamos e estruturamos o mundo é inteiramente desenhada pelo nosso grupo e pela época em que vivemos, até que ponto alguma verdade pode bater no peito e dizer que é universal? Se a sociedade molda até as categorias mais básicas da ração humana, como é que uma verdade objetiva pode sequer existir fora da nossa bolha social compartilhada? Fica aí a reflexão.